Olá, pessoal! Hoje estou aqui recebendo uma parte da nossa equipe do Geração Mãe para gravar esse podcast que é muito interessante, principalmente no mês de agosto, que é o mês que comemoramos a amamentação, o Agosto Dourado. E, primeiramente, sejam bem-vindas. Hoje nós temos a Gina, que é imunologista e pediatra, e alergologista. Temos a Bárbara, como fonoaudióloga, e a Jaque, como fisioterapeuta e osteopata, para esse tema que é muito importante, que a gente se depara com as mães que querem e tentam muito a amamentação. O agosto dourado, né, a importância dele tão ímpar, justamente a cor já nos diz, né, o ouro, que é o padrão ouro de amamentação, de leite, de qualidade e tudo mais. Quanto é importante esse tema no dia a dia e quantas dúvidas surgem, né? Tantos obstáculos, porque amamentar não é tão natural assim, né? Como a gente acha e acredita que é. E o quão importante isso reflete aí a longo prazo e a curto prazo e na relação com a mãe e o bebê. Então, a amamentação, a gente parte, né? Não é só o nutrir um bebê. Se tivesse uma frase que eu tivesse que escolher, de repente, para falar sobre amamentação, depois vocês podem falar de vocês, mas a minha frase seria construindo um futuro. Porque eu acho que é bem isso, é a construção de um futuro e o quanto isso é importante no hoje, certo? A gente sabe todos os benefícios, né? E um deles da parte imunológica, que a Gina vai colocar muito melhor, mas lembrando que o quanto o leite ele serve para amadurecer o sistema imunológico da criança e o quanto isso reflete no corpo da criança como um todo. Pensando na parte econômica, se a gente pensar que um salário mínimo hoje vai em torno dos seus R$ 1.320, uma lata de 40 gramas está em torno de R$ 70, uma média e uma composição em 6 meses seria equivalente a 38% a 40% de um salário mínimo, caso a mãe não consiga amamentar. Isso é um valor também econômico importante. Se nós pensarmos na questão do lixo, né, quando a gente junta uma média de 150 latas, a gente demora de 80 a 100 anos, mais ou menos, para decompor essa lata. Então, isso é muito sério, né? E a gente precisa estar conscientizando cada família da importância da gente iniciar e o que dá para ser feito desde do começo, ainda em sala de parto, que é quando eu falo, né, e a Gina também, em relação à Golden Hour, que o desmame, ele começa ainda na sala de parto. Gina, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Sou a doutora Gina Martani, sou pediatra, alergista e imunologista. Vocês me conhecem. Trabalho com a equipe do Geração Mãe, ali atuando na pediatria, sala de parto, puericultura geral e também na área de alergia e imunologia. Hoje, o nosso assunto, como a Carol já disse, vai ser amamentação. Nesse mês de agosto, né, um mês todo dedicado à orientação, incentivo, para que isso seja possível para as famílias, que os bebês recebam a melhor alimentação que eles devem receber. O leite materno, todo mundo conhece todos os seus benefícios, mas, assim, citando várias das vantagens, né, que o valor nutricional nunca vai ser comparado a nenhum outro tipo de leite. Todo balanceado na parte dietética, tirando o vínculo materno, o amor, o carinho trocado ali por mãe e bebê, prevenção de diversas doenças, prevenção de obesidade, prevenção de dislipidemias, diabetes, doenças psíquicas, e isso também extrapolando para a mãe, né? Para a saúde materna também, contribuindo muito. Então, assim, por que falar tanto em amamentação? Justamente por essa importância toda, né, que a gente já conhece. E o outro lado, por saber das dificuldades que existem nesse processo, né? A amamentação é um processo que não é fácil, exige muita dedicação, muito amor, muito tempo, parte emocional também envolvida. E estamos aqui para auxiliar, para dar as orientações, toda a nossa equipe trabalhando junto. Temos coisas bem específicas, né? Que fica a parte da pediatria, tem parte que a gente precisa de auxílio de fono, da osteopatia, que a gente vem para contribuir para que o resultado seja positivo, né? Gina,
É verdade, né? Que o leite, então, ele gera um amadurecimento, não precoce, mas um amadurecimento correto aí do sistema imunológico da criança, né? E Sim. você que trabalhando diretamente no campo das alergias, das imunologias, é nítido, né? Aquele bebê que recebe um leite materno, né? Lembrando que o leite deveria ser exclusivo, né? Até 6 meses e, se possível, até 2 anos. Mas isso são recomendações, né? Eu falo que amamentar tem que ser sempre bom para os dois lados, né? Para a mãe e para o bebê. Então, quando isso está em equilíbrio, esse esquema funciona bem. Mas essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Comunidade Americana de Pediatria, enfim. E você vê que a diferença, né, desses bebês que são amamentados, pensando nessa parte toda imunológica, no desenvolvimento do QI, as dermatites atópicas, daqueles bebês que não são amamentados. Sim. Na verdade, o bebê nasce sem imunidade alguma, né? E ela vai sendo formada até os 7 anos de idade. O leite materno, por um bom tempo, vai ser a única fonte de defesa do bebê. Eu posso falar como se fosse a primeira vacina. Exato. Na verdade, recebe os anticorpos prontos da mãe, né? Que o bebê ainda não tem capacidade nem de produzir, né? Tendo contato ali com alguma infecção, o organismo dele não é prontamente, não tem uma resposta pronta para ter uma defesa. Uhum. Então, já nesse início, ele já recebe ali os anticorpos prontos para ter essa defesa. Sim. Aos poucos, isso vai sendo formado, né? As vacinas também são uma contribuição muito importante, que vai ter o estímulo ali desse sistema imunológico, que é cru, né? Ele tem uma resposta ali inata, mas grosseira, né? Não tem resposta específica contra vírus, bactérias e tudo mais. Uhum. E isso vai sendo desenvolvido ao longo de anos, tá? O leite materno, então, tem esse poder de passar os anticorpos, também um poder muito importante de fortalecimento da parte intestinal, né? Fazendo aquela microbiota intestinal ser formada, numa qualidade muito superior a outros leites e tudo mais. Também participa na integridade das células que vão fazer ali a permeabilidade intestinal saudável. Então, muitos benefícios. E isso vai também refletir para as alergias, não só a parte imunológica de defesa, mas em alergias que fazem parte, né? É uma imunidade, vamos dizer assim, incompetente, né? A alergia, ela é uma doença imunológica, onde a imunidade não funciona perfeitamente. E toda a base está no intestino, a gente já sabe disso, que faz parte dessa microbiota, faz parte dessa permeabilidade intestinal, e todos os sinais ali químicos que a gente precisa ter ali no intestino para a defesa funcionar. E ver muita diferença, com certeza. E às vezes a gente sempre vai escutar, né? Aquela mãe que vai falar assim, nossa, mas o Joãozinho não recebeu leite materno, né? E é tão inteligente. E aí eu falo, pois se ele tivesse recebido, ele seria um gênio, né? Porque... Exato. Né? Como seria, né? Os artigos da Lancet, os mais atuais, eles trazem, inclusive, que aumenta o poder do QI, né? Que é o coeficiente de inteligência que dá para ser visto, né? De cada criança. Uhum. Então, a gente já sabe que no leite materno, né, existe um conteúdo de gorduras que estimulam, né, o desenvolvimento do sistema nervoso, né, a qualidade do BHA, sim, né? é fundamental. Então, a amamentação realmente ela é muito importante. E aí eu brinco muito que existem as palpiteiras, né, e eu falo quem são, onde vivem, né, o que fazem, porque elas existem e vêm com aqueles pensamentos, né, que o leite é fraco, que é o que a gente acaba escutando, né, por muitas queixas de muitas mães, ou porque o leite é fraco, ou porque a quantidade é pouca, ou porque o bebê chora muito, ou porque o mamilo, ele não é adequado para amamentação. Então, são crenças, né? E como tudo na nossa vida, existem crenças que são muito limitantes e que a gente precisa sanar isso. Por isso, a gente traz muito esse reforço de que a amamentação, ela precisa ser estudada também. Claro que a prática é muito importante, mas alguns conceitos precisam ser plantados, né? Uma sementinha que vai nascer também com o bebê e que vai ser aprendido com a mãe e esse filho. E o pai também, que hoje a gente já fala em trinômio, né? Não mais só em binômio mãe-bebê. Mas é muito importante que a mãe sane todas essas dúvidas, né? Que ela tire essas dúvidas. Porque a gente já sabe que nas primeiras 48 horas do nascimento, a mãe não tem a produção do leite, o que ela vai ter o início, né, de um colostro, e que a gente pode esperar que nas primeiras 24 horas, o conteúdo que cabe no estômago de um bebê é em torno de 5 a 7 ml,
e a partir já da primeira, com 3 dias de vida, por volta aí de 30 ml, e com 7 dias de vida, uma média aí de 60 ml. Então, que existe uma progressão, né, desse volume, e que a mãe não precisa ficar preocupada, porque o bebê, naturalmente, gente, a natureza ela é maravilhosa, o bebê já nasce com uma reserva intraútero, no último trimestre da gestação, uma porcentagem de toda a comida que a mãe ingere, ela é armazenada em forma de gordura, né? E essa gordura vai ser gasta nos primeiros 7 dias de vida. Por isso que o bebê perde peso. E quando a mãe não sabe dessa informação, ela já se desespera, dizendo que o bebê precisa ganhar peso, que está perdendo, ou seja, cai naquela crença de que o leite é fraco, ou que não tem a produção. E isso já vai minando, né, aquele poder dela de querer amamentar e tudo mais. Então, esses dados são muito importantes, né, para os pais entenderem que essa perda ela é real e que ela existe, né, que nas primeiras 48 horas se perde até 6% do peso de nascimento, com 48 horas até 8% e com 7 dias de vida uma média de 10%. E que as fórmulas, quando elas são introduzidas ainda muito precocemente na maternidade, e que a maioria delas que a gente acaba tendo ciência, é de uma forma errônea, né? Não estamos aqui para criticar nenhum profissional, mas é trazer a informação para que as mães, evitado, né, podem ter uma escolha, né, e saber quais são os caminhos que elas querem tomar. Né? As fórmulas, elas são necessárias, muitas vezes aquele bebê que está fazendo uma hipoglicemia, que é quando o açúcar, né, cai do sangue, é quando aquele bebê é pequenininho demais para a idade gestacional, ou grande demais para a idade gestacional, ou filhos de mãe diabética, que podem não ter essa reserva tão formada, digamos assim, e vir a necessitar de um pouquinho mais do leite, né? E jogando um pouquinho mais para as alergias, a gente nunca inicia, né? Nós não deveríamos iniciar o leite de vaca. E aqui eu faço um parênteses, porque às vezes as mães, eu falo, tá usando leite de vaca? A mãe fala, não. Qual leite que tá tomando? Ela fala o Ninho, ou o NAN, ou o Aptamil. Então, lembrando que as fórmulas infantis, elas são de vaca. E que, né, nas primeiras 48, 72 horas, e eu vou um pouquinho mais longe, no primeiro mês, ou os primeiros 3 meses, o ideal é que o bebê não tivesse contato com a proteína do leite de vaca, quando a gente fala em caseína, e não adianta vir com aquele papo de, eu não tomo lactose. Não é lactose, né? Lactose é o açúcar do leite, proteína é caseína. E o quanto essa caseína, ela pode modular esse sistema intestinal, essa mucosa intestinal, como a Gina comentou, falando em relação às alergias, ou ativando até um processo inflamatório que estaria ali adormecido, né? Então, não somos contra a fórmula, mas ela precisa ser muito bem indicada, né? Não é porque o bebê está chorando demais que obrigatoriamente a mãe vai ter que colocar uma fórmula. É aí que vai entrar a importância de procurar, né, a orientação especializada para não ficar na história dos palpites, né? As pessoas vêm com boa intenção, querer ajudar, querer falar, mas vão ser opiniões, né? Opiniões geralmente daquilo que se viveu, da tua experiência própria. E a gente está falando de 2 seres humanos. A mãe é um ser humano e a criança é outro indivíduo, né? Sim. Que vão se entender da forma deles, como eles funcionam. E então, assim, procura a orientação adequada, né? O que é esperado da amamentação, o que é esperado no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, como isso vai evoluir. A amamentação não se instala perfeitamente logo de cara, é um trabalho a ser feito mesmo, né? Que precisa muitas vezes de várias adequações, e isso, estando bem orientado, deixa um pouco mais leve, né? Não é um caminho fácil, né, a ser trilhado. Não, e por isso que tendo apoio, tendo orientação, tendo segurança, isso vai facilitando para esse bebê não perder essa oportunidade, né, de receber essa riqueza de alimento que é o leite materno. Eu acho que falta muito, na verdade, é uma conscientização geral das mães, porque quando a gente fala muito em expectativas, né? E aí a gente cai naquele assunto de novo, e depois a Jaque pode abordar um pouquinho mais isso, em relação às crenças. Porque quando você tem uma crença em relação à amamentação, você tem uma expectativa. E essas crenças são construídas nas histórias que você ouviu, num vídeo que você viu, numa imagem que você viu. E se vocês pararem para observar, não tem nenhuma imagem de uma mãe feia, entre aspas, né? Saindo da maternidade, com gases, né? Soltando pum para tudo quanto é lado, com aqueles peitos com o pé inchado, machucados, muitas vezes com o pé demasiado já inchado, e com muitas inseguranças, e com as palpiteiras atrás ali,
falando um monte na cabeça delas. Não, pelo contrário, são mulheres lindas, de cabelo feito, unhas feitas, maquiadas, com um bebê gordinho no colo, amamentando, e nitidamente aquele bebê tem no mínimo 3, 4 meses, né? Então, a hora que elas se identificam e elas olham aquela imagem, aquele cartaz, normalmente são atrizes globais lindas, e aí elas falam, eu não me identifico com aquela imagem. E aí já começa a ser mina, né? A amamentação delas. Vocês concordam? Sim. Super. Um bebê chorando, ó, tá sofrendo, tá com fome, tô fazendo tudo errado. E começa a buscar ajuda, às vezes, de repente, aonde não vai ser frutífero, né? E acaba atrapalhando. Quando nasce um bebê, a gente precisa de alguns testes, né? Dentre eles, o teste da linguinha. E aqui eu convido a doutora Bárbara para falar um pouquinho desse teste da linguinha. O que é esse teste, Bárbara? Desde quando esse teste é obrigatório? Se é obrigatório, se não é? E quais são as diferenças dele? Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Certo. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara, fonoaudióloga, especializada em motricidade orofacial. Então, que trata, né, as funções orofaciais, entre elas a sucção, tão importante aí, né, para a amamentação. E, aliás, estou muito feliz aqui no Agosto Dourado falar da importância da fonoaudiologia na amamentação, né. Esse teste da linguinha, ele foi desenvolvido, ele é um protocolo de avaliação do frênulo lingual, por isso o teste da linguinha. Quem desenvolveu foi uma fonoaudióloga, Roberta Martinelli, no seu mestrado e doutorado, então ela estudou muitos bebês, né, validou esse protocolo, então ele realmente identifica a alteração, né, do frênulo, e desde 2014, então, foi aprovada a lei, né, do teste aí da linguinha, que obriga as maternidades, os hospitais a fazerem esse teste. Então, desde 2014. Muita gente ainda não conhece, né, esse teste, apesar de falar, já fez o teste da linguinha? Mas o que é isso, né? Então, o teste da linguinha, basicamente assim, ele tem a parte anatômica, então vai avaliar a anatomia do frênulo. Então, desde onde que ele sai embaixo da língua, onde ele está fixando embaixo da língua, e onde ele fixa no assoalho da boca. Se ele está muito para frente, se ele está muito para trás. Então, a gente vai observar vários aspectos para pontuar. Então, assim, de acordo com o que a gente está observando na linguinha, no movimento da língua, vai ter diversas pontuações. E de acordo com aquela pontuação, vai ser indicado ou não a liberação cirúrgica daquele frênulo, né? Então, essa é a primeira parte, que qualquer profissional da saúde que conheça a cavidade oral pode fazer, né, com conhecimento. E a outra parte do teste, que é um complemento, ele vai avaliar a sucção. Então, a sucção não nutritiva, que a gente avalia com o dedinho enluvado, para ver como que está aquela movimentação da língua, de todas as estruturas envolvidas na sucção. E também a sucção nutritiva, que a gente vai observar a própria mamada, né? Então, a sucção no seio materno, geralmente, também vai dar pontuações e vai indicar ou não se é necessário aquela liberação cirúrgica, né, do frênulo. Bom, esse teste, ele deve ser feito nas 48 horas, né, após o nascimento. E por que a importância, né, de detectar tão precoce assim? Por quê? Bom, esse freio, estando limitante, né, então impedindo o movimento da língua, ele vai impedir que o bebê sugue corretamente, né, então não vai conseguir extrair adequadamente aquele leite, muitas vezes impactando aí, né, no aleitamento materno, porque o bebê não ganha peso e é tudo aquilo que a gente falou, meu leite não é suficiente, às vezes é aquele frênulo que está impactando. E depois também, mais posteriormente, a gente vê a língua, ela participa de todas as funções orofaciais, né? Então, assim, não é só na sucção, que às vezes tem mãe que fala, tá ganhando peso, por que eu vou fazer isso agora, né? Mas não, a língua, ela participa da fala, então a maioria dos sons da fala, a língua precisa de uma movimentação adequada, dessa mobilidade. A mastigação, então, ela precisa lateralizar, né, o alimento, colocar ela que coloca o alimento de um lado para o outro, em cima dos dentes para poder ser triturado. Na respiração, essa língua precisa estar lá no céu da boca para expandir o céu da boca e permitir uma respiração nasal. Então, veja, né? Então, vai impactar, se essa língua tiver com restrição no movimento, vai impactar todas as funções orofaciais, né?
E, Bárbara, por que você foi para esse lado, assim? Porque quando você se forma em fono, né, você pode escolher, né? Pode. Se você quer ser a fono do ouvido, se você quer ser a fono da boca, digamos assim. Isso. Por que você foi? Olha, muito bem lembrado, porque, gente, ai meu Deus, eu passei uns maus bocados com a amamentação. Não é fácil, né? Como vocês falaram, a amamentação é um processo. Então, assim, eu falei, bom, vou tirar de letra, né? Fono, sei, já estudei, vi lá que é só acoplar o bebê no peito, ele vai sair sugando, tudo bem. Não foi nada disso. Nossa, pus boca aberta, tal. Não, gente, não funcionou. Bebê não sugava, machucou o peito. Era aquela coisa, muita gente, né, falando, olha, seu leite não é suficiente, você não tem leite, o menino tá passando fome, não sei o que. E aí só vai piorando, né, porque você não produz também leite, e aí vai... Bom, e aí, então, eu fui me interessando cada vez mais, falei, bom, a fono pode ajudar isso, né? Então, eu vou estudar isso cada vez mais para ajudar as mães, os bebês nesse processo, né? E conseguir, graças a Deus, temos tido bons resultados aí. E, Bárbara, você acha importante, quando a gente fala, então, dessa abordagem, dessa avaliação, por exemplo, o pediatra, ele vai lá, ele avalia se tem esse freio ou não, e aí, independente dele ter, é importante ele passar por uma avaliação com a fono, para avaliar toda essa parte motricidade da língua que você bem colocou. Exatamente, porque, Carol, assim, na verdade, não é só o frênulo que pode estar impactando na amamentação. Tem as disfunções orais que tanto se ouve, né? O que são essas disfunções orais no bebê? São os movimentos orais atípicos. Então, a fono vai avaliar, assim, todas as estruturas orais na função, na sucção. Então, será que os lábios estão funcionando adequadamente na sucção? A língua está fazendo o movimento adequado? As bochechas, a mandíbula? Então, vou dar exemplos práticos, assim. O bebê que não abre a boca para fazer aquela pega adequada. Ai, meu bebê não consegue, pega só o bico. Por quê? Geralmente, são tensões excessivas nessa musculatura mandibular, orofacial, e às vezes até corporal, que depois a Jaque, né, vai explicar também pra gente aí, que vai estar influenciando nessa abertura bucal, na manutenção da pega. Sim. Os lábios, por exemplo, eles precisam estar bem posicionados, porque quando ele vai fazer esse movimento de sugar, esses lábios começam a movimentar junto, inverte, né? Vai ser aquela mãe que fala, ai, tá ardendo minha areola, parece que tá ralado. Começa a criar aqueles calinhos, aquelas bolinhas nos lábios, porque o lábio tá participando demais na sucção. Entendi. E tem mais, a língua, ela tem que projetar, ela tem que ir além da gengivinha do bebê, né, dos rebordos gengivais. Quando eles mostram a linguinha assim? Isso, tem que vir aqui na frente para poder apoiar, né, o mamilo, elevar o mamilo, sustentar aquele mamilo lá em cima, né? E eu gosto até de citar um trabalho que tem de uma fonoaudióloga que fez um mestrado e foi desenvolvido o bebê virtual. Não estou me lembrando do ano, é recente, foi na Faculdade de Odontologia de Bauru, e eles identificaram o seguinte, que não basta, não é a pega, porque antes a gente pensava assim, bom, o bebê abriu a boca, pegou certinho, vai mamar, mas não é isso. A atriz principal é a língua. Então, o que tem que fazer? Além de ter abertura adequada, tudo, né, lábios bem posicionados, essa língua, ela vem para frente, ultrapassa, né, passa além da gengivinha que a gente estava falando, apoia aqui no lábio inferior, então, sustenta esse mamilo, ela abraça o mamilo, ela tem que fazer o canulamento, que é abraçar aquele mamilo, tá? Entendi. Sustentando lá. Enquanto sustenta esse mamilo, o dorso da língua abaixa, e é esse movimento do dorso da língua que vai criar o vácuo para se extrair o leite. Então, olha, é bem complexo, né? Precisa de uma coordenação importante muscular, e o fonoaudiólogo, ele consegue, né, avaliar como que tá esse processo. Isso. O bebê tem condições de sozinho ele aprender esse processo ou é importante essa intervenção do fono? Olha, alguns bebês aprendem os ajustes, né, com os dias, assim, eles vão conseguindo aprender a movimentação. Mas o ideal para que não tenha impacto, né, seria já logo no início uma avaliação. Uma abordagem assim. Tá bom. E quando você fala nas tensões, o bebê, então, ele pode nascer com tensões, certo?
Tensões ou porque a posição, de repente, intraútero, que ficou muito tempo na posição, ou na hora de um trabalho de parto, ou na mesma passagem, né, pelo canal de parto, seja o canal vaginal, ou às vezes pela cesariana, o tipo de posicionamento que o bebê saiu. E aí a gente entra aqui no campo da Jaque, né, sobre a osteopatia pediátrica e o quanto isso é importante, né, Jaque? Fala um pouquinho pra gente. Sem dúvida. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui reunida com vocês. Levando um pouquinho sobre orientações, né, tão importantes que já foram faladas, mencionadas aqui de cada área. E a osteopatia, ela vem realmente para poder facilitar esses processos, né? Então, pensando sempre nos conteúdos do bebê. Para a amamentação, a gente vai olhar na gestação. Como você mesma mencionou, né, Carol, como estava o posicionamento desse bebê já no útero. Então, muitas vezes, alguns bebês ficam posicionados por semanas naquela mesma posição, mesmo fazendo outras dinâmicas que a mãe possa fazer, por exemplo, com exercício físico, com fisiopélvica. O bebê, ele gosta daquela posição. E aí, quando ele nasce, ele pode ter já tensões intraósseas que possam dificultar o processo de abertura da boquinha, né, a rotação da cabeça. Então, nós temos algumas mães que mencionam, eu tenho dificuldade no peito, de um dos lados do peito. E aí isso já levanta um alerta. Então, a importância da gente já fazer o atendimento intra-hospitalar, né, ou até nas primeiras 48 horas, é super relevante para que a gente possa minimizar essas tensões, avaliar o corpinho do bebê como um todo, não só na região craniana, mas principalmente como está a logística e a dinâmica desse esquema corporal. Né? Porque quando a gente fala, né, dos posicionamentos da língua, a gente também tem que observar como é que está a inervação craniana. Toda a base da cabecinha do bebê, né, tem ali uma importância dessa inervação que pode gerar, por exemplo, alterações de refluxo, né, que pode gerar uma dificuldade respiratória. Então, a gente tem que observar como que está toda essa área e abrir esses canais, facilitando, portanto, um bom posicionamento na hora da pega da amamentação. Tá? Então, é muito comum que a gente observe bebês que façam uma boa pega na hora que eles estão ali no peito da mãe, porém que o esquema corporal deles começa a se ajustar com tensões. Então, ele é um bebê que fica agitado, que se movimenta muito durante a amamentação, né? E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai observar sempre como que está a questão de mobilidade. Então, a osteopatia, ela vai tirar todos os obstáculos que estão impedindo esse bebê de fluir na amamentação. Né? E aí a gente vai sempre pensar que pode ser, então, num processo gestacional ou no tempo de parto, né, o expulsivo ali, se foi muito tempo, se foi prolongado ou se foi rápido demais. Então, não é que um parto rápido, ele é melhor do que que é menos complicador do que um que demorou mais. Para as tensões, né? Para as tensões, Tá. né? Então, a gente vai sempre olhar mais abrangente sobre essas questões físicas e depois a gente vai caminhando, né, para as questões aí, nas primeiras horas, emocionais dessa mãe. Como está essa mãe para receber esse bebê, para ele tomar dela essa nutrição, né? Você falou muito bem sobre a questão das crenças limitantes e o quanto que essa mãe, ela já recebeu informações durante o processo da gestação do ambiente em que ela vive. Porque muitas vezes ela pode ter uma equipe fantástica, mas como está o ambiente dela? É adoecedor ou ele é acolhedor? Como está o parceiro dela durante esse momento? Ele apoia essa mulher durante esse processo da amamentação? Ou ele ouve que não está sendo suficiente esse leite, ele já quer trazer uma lata de fórmula para que seja realmente nutrido. Isso é um impacto fortíssimo emocional para essa mulher. E aí isso pode complicar realmente o processo da nutrição, a capacidade. Então, a gente vai olhar de maneira biológica para essa mulher, né? Ela se sentindo ameaçada e não capaz de nutrir a sua própria cria.
Então, a osteopatia ela vai olhar realmente para o sistema familiar, mas principalmente em como está essa mulher. E inclusive o físico dela. Será que ela tem bloqueios articulares nessa região de tórax, né? Como que ela está fluindo no seu corpo? Como está o sinal de alerta dela sobre os perigos de não conseguir, né, amamentar? Porque é realmente um processo grandioso e maravilhoso, super importante esse vínculo acontecer, né? Mas é também um desafio muito grande para a mulher. Então, a gente tem tido grandes resultados quando a gente consegue fazer essas intervenções já nas primeiras horas, observando todos esses conteúdos e somando forças, né? Com todas as áreas que estão disponíveis ali dentro da equipe. Eu acho que esse processo da amamentação, ele é literalmente multidisciplinar, né? E precisa... É como se fosse uma orquestra, né? E o quão importante é cada um tocar a sua nota. Exato. Porque se todo mundo tocar a mesma nota, não tem melodia, né? Então, Exato. cada um no seu tom, na sua nota, e organizar essa orquestra de uma forma brilhante, né? Trazendo para a mãe segurança, empatia, acolhimento, que eu acho que é o que mais elas necessitam. Você falou do processo do pai, né? O quanto o pai também, eu vejo ele como um facilitador de tudo isso, né? Porque o pai não é rede de apoio. Exato. Né? Rede de apoio são outras pessoas, o pai tem que participar tanto quanto. E eu acho que o pai trazendo, né, essa família com ele e protegendo essa família, né, principalmente das palpiteiras, isso já ajudaria muito, né, para essas mães. E o que eu mais vejo, assim, na dinâmica familiar nas casas é a mãe querendo a aprovação do pai. Né? Então, para que ele veja ela como, olha, eu consigo amamentar, eu tô bem, o quanto é importante essa opinião deles, né? Sem dúvida, Carol. Eu falo muito que a segurança que o homem traz ali para aquela mulher, né, para a parceria que está acontecendo ali, de tutores, né, de treinadores realmente desse sistema que o bebê encontra-se. Então, é uma jornada árdua, mas é um processo de muita cura, de muitas bênçãos que esse sistema pode ofertar à sua cria, né, ao bebê que chega, e também nas próprias relações, né? Então, os combinados, os ajustes, aquilo que é importante e relevante para aquele sistema familiar e não somente para o que a rede está pedindo, né? Observar exatamente o cuidado que a mulher está precisando. Quando esse homem está engajado, o sistema flui de uma maneira tão linda, tão leve, né, Bárbara, que a gente tem trabalhado em conjunto aí nas salas, né, nos consultórios, e a gente observa realmente uma facilidade para a organização desse esquema corporal do bebê, porque ele percebe esse ambiente calmo, e mesmo que ele tenha vindo de um estresse por conta da mãe, quando o pai está presente, ele dá essa calma, essa segurança, o bebê se organiza facilmente. Então, isso é muito rico, muito importante, e que tenha mais e mais vezes esse tipo de olhar, né? O quanto que é importante que esse ciclo fechado, ele se mantenha, né? Esse círculo, ele é sagrado, ninguém pode intervir, a não ser os próprios seres que estão dentro desse processo. Então, é fabuloso e é intenso quando a gente observa esse amor incondicional vindo da mãe, que ela consegue extrair o melhor dela mesmo nos primeiros passos dessa amamentação. Saber que ela está sendo acolhida pelo seu alfa, né, pelo parceiro que está ali, dando apoio a ela, dizendo, olha, tá difícil, mas eu estou aqui com você, vai dar tudo certo. Uma pequena frase já é, assim, transformadora para essa mulher, porque é o que ela quer essa segurança de dizer, eu sou capaz, eu consigo fazer isso, vai ficar fácil, né, vai passar, o bebê ele vai conseguir se organizar. E quando a mulher ela se entrega a esse momento e não fica ali brigando, né, com o bebê, o bebê não quer pegar meu peito, mas você está pronta para entregar o peito a ele? Eu sempre faço essa pergunta, né? Como é que você está? O que você está sentindo? O que está passando aí dentro de você? E de repente elas começam a chorar.
né? Porque estão trazendo situações e crenças e vivências de outras mulheres da sua própria família e que ela coloca ali como algo que está marcado e tem que ser assim. Não, não precisa, né? Nós estamos ali como uma equipe que vai dar a oportunidade dela se libertar desses processos e dizer para ela que não, ela é capaz, ela consegue, assim que ela se permite. Então, é muito desse olhar, dessa permissão de errar e aprender, né? Porque o bebê, ele tem os seus reflexos primitivos, que estão sendo já trabalhados desde o intraútero, mas é ali naquele momento que ele está sentindo o cheiro da mãe, o peito da mãe, a frequência dela, cardíaca, né? Toda a temperatura, é ali que ele vai se vincular. Então, tem que ser acolhedor, tem que ser calmo esse momento. Eu acho isso muito real mesmo. Se cada, né, pessoa que é mãe estiver nos escutando e já tiver passado por essa questão da amamentação, vai lembrar de um dia de estresse que ela passou e o quanto isso refletiu, né? Como se realmente o bebê ele fosse uma continuação, né? Se a mãe sai, por exemplo, para ir, sei lá, abastecer o carro e o seu bebê fica em casa e ele chora, ela vai sentir o peito dela escorrendo e vazando, para ver o quanto essa fusão emocional ela realmente existe. E o quanto as mulheres, elas precisam se bancar nas escolhas, sabe? Sim. Porque não é porque ela amamenta ou não amamenta que ela vai deixar de ser mãe, ou mais mulher, ou menos mulher por isso, né? Mas que realmente amamentar é um ato de doação. Tem uma autora de um livro que chama Laura Gutman, e eu gosto muito da forma como a Laura aborda algumas questões, e uma delas, num dos livros, me marcou muito, fala que a mulher que quer amamentar, ela precisa abrir mão da sua própria liberdade. Seja essa liberdade de escolha, seja uma liberdade financeira, seja uma liberdade social. Porque não existe, né, falar que a amamentação é a cada 3 horas. O bebê, ele mama de uma forma contínua. Eu brinco que eu falo que intraútero, o bebê, ele respirava, certo, pelo cordão umbilical e recebia todas essas funções de nutrição pelo cordão. E a hora que ele sai, após que houve o corte do cordão, você não pede para ele respirar a cada 3 horas. Então, é a mesma coisa a mamada. E existem mamadas que o bebê quer mamar porque ele tem fome, outras porque ele tem sede, outras porque simplesmente ele quer um contato. E eu acho que essa demanda para a mãe, ela leva um susto, porque ela não estava esperando ganhar um piercing de teta, literalmente. Sim. E ela acaba ganhando. E aí ela fica buscando alternativas e bicos e mais algumas outras coisas para muitas vezes, de uma forma inconsciente, não amamentar. Né? Porque é pesado, é difícil e é literalmente uma perda da liberdade. E eu falo muito para as minhas pacientes que elas precisam escolher qual é o caminho que elas querem. E que tudo bem se ela não escolher amamentar, mas que o bebê vai ter que se contentar aí com outro tipo de leite, ela precisa bancar isso. Cada escolha que ela tem, ela ganha alguma coisa ou ela perde alguma coisa, né? Então, o quanto tudo isso faz sentido para ela, né? A amamentação e quais são as crenças que ela carrega em relação a isso. Eu acho que é bem por aí esse bate-papo. Uma coisa que eu acho importante também de dizer é que o início, ele é puxado, né? É esse susto que a Carol falou, né? Que, meu Deus, minha vida virou de ponta cabeça, não existo mais, eu não faço nada pra mim. E realmente, né? Se for pensar os primeiros 30 dias de um bebê, se você conseguir lavar a tua cabeça, você tá no lucro. Porque às vezes nem isso dá. Se tua rede de apoio for ótima, você consegue. E pensar assim, nossa, então eu preciso de fono, de osteopata, eu preciso tudo isso para conseguir amamentar. Nesse início, se a gente consegue cercar essas dificuldades e corrigir pequenas coisas, o sucesso vai vir, né? E esse peso, nessa dificuldade grande do início, vai se dissolvendo, as coisas vão entrando no seu lugar e a gente conseguir prolongar essa amamentação, né? Ela ser possível por mais tempo, sem ser esse peso tão grande do início. Aquele bebê que não abria bem a boca no início, porque nenhum bebê nasce e vai se corrigindo. Não é assim. Raros casos, né? Então, passa um mês de vida, já tá abrindo bem a boca, a sucção tá efetiva, então uma mamada que durava 1 hora, vai durar 20 minutos, meia hora. Você vai ter mais liberdade. Então, quando a gente consegue cercar esse início, as coisas tendem a fluir melhor, né? Falando de um país que a maioria das crianças não passam de 2 meses de amamentação. Então, se a gente consegue, tem a oportunidade de ter esses auxílios, esses ajustes, as coisas fluem muito melhor.
né? E o intuito do nosso podcast hoje foi justamente esse, né, do Pode Isso Geração, para entender, né, as funções e as habilidades que cada profissional pode trazer e tá ajudando nesse processo que é tão importante, que é tão mágico e é tão sofrido ao mesmo tempo, para que essas crenças sejam reconectadas com a realidade e, de repente, curando, né, histórias e fazendo acontecer aí, que a minha frase é o construindo o futuro. Tem uma frase, Gina, que você gostaria de deixar? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o que muito vale, não, muito custa o que muito vale. Então, é algo muito valioso que vai exigir bastante, né, da mãe, da família, para poder manter, bancar, né, esse processo. E você, Bárbara, tem alguma frase que você gosta de deixar para esse Pode Isso Geração? Olha, eu acho que é acreditar, né, nela, nas mães, assim, né, acreditar em si, é um esforço que vale a pena, né, tudo que vai entregar aí pro filho, e é isso, encorajá-las aí. E você, Jaque? Eu acredito que nutrir vai muito além de um ato de sugar, né? Nutrir vai mostrar um espelhamento realmente de todos os processos curativos que essa mulher vai se despertar. Obrigada pela oportunidade, que a gente possa fazer mais vezes esse momento. É isso, gente. Pode Isso Geração. Fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês.